5 pessoas que são proibidas de arrematar imóvel de leilão. Saiba neste vídeo se você pode ser uma delas. Se você tem interesse em arrematar um imóvel de leilão, saiba quais são as pessoas que podem arrematar e quais não podem arrematar esses imóveis. Começando pelas que podem arrematar, evidentemente nós temos duas formas de aquisição desse bem. A primeira é através de você, pessoa física. Então, você, pessoa física, pode arrematar um imóvel de leilão? Se você tem interesse, já pensou em arrematar imóvel através de leilão, saiba que a pessoa física pode arrematar. Existem alguns requisitos, a gente vai tratar disso no decorrer desse vídeo. A outra forma de arrematar é através da pessoa jurídica. Você, através da sua empresa, pode então se inscrever lá no site do leiloeiro e dar um lance no imóvel na qual você tem interesse. Se estivermos falando ou buscando arrematar um imóvel através de pessoa jurídica, é certo que a documentação da tua empresa ela precisa estar apta. Você precisa ter um CNPJ ativo na junta comercial que não tenha algum tipo de apontamento ou restrição que impeça essa aquisição. Já a pessoa física, por sua vez, é necessário que ela tenha ou que ela esteja apta, sob o ponto de vista de capacidade mental, para realizar o tipo de arrematação, seja maior de 18 anos. Basicamente, esses são os requisitos que você precisa ter, ou você, pessoa física, ou a tua empresa, pessoa jurídica, para que você possa arrematar um imóvel no leilão. A grande dúvida nesses casos que acabam surgindo é justamente quando as pessoas acabam pensando em arrematar pessoa física ou pessoa jurídica por conta de uma questão tributária. E aqui é que a coisa toma uma proporção gigantesca quando a gente pensa em dúvida. Então a dúvida é, se eu arrematar através de uma pessoa física, pessoa física, ou se eu arrematar através de uma pessoa jurídica, por qual caminho eu consigo arrematar um bem pagando menos imposto? De uma forma bem rápida, esse não é o objetivo desse vídeo, mas a gente vai tratar de forma específica logo mais desse tema. A grande dúvida é, ou o que vocês precisam, melhor, ter em mente, é que há despesas para arrematar um imóvel de leilão, então isso não muda, como qualquer imóvel que você busque comprar. Então, se você vai arrematar um imóvel de leilão, você terá lá as despesas com a arrematação, você terá as despesas com o ITBI, que é o Imposto de Aquisição, você terá a despesa com a comissão do leiloeiro e você terá a despesa para registrar essa arrematação lá no cartório de registro de imóveis em seu nome ou em nome da pessoa jurídica. Veja que com relação à compra do imóvel, não há diferença no custo. Tanto faz você arrematar por pessoa física ou através da pessoa jurídica, o custo e essas despesas que eu acabei de trazer para vocês serão exatamente as mesmas. O que muda, na verdade, é a finalidade pela qual você está adquirindo esse imóvel. Então, você, pessoa física, está adquirindo esse imóvel, ou você, pessoa jurídica, está adquirindo esse imóvel com qual finalidade? Você está adquirindo o imóvel no leilão porque você pretende revender esse imóvel? Você está adquirindo este imóvel porque você pretende locar este imóvel? Qual é o tipo de negócio? Para qual finalidade você pretende arrematar? É só para utilização? Ah não, olha, eu quero arrematar este bem porque eu vou arrematar e vou morar nele. É através dessa resposta que a gente vai entender qual é o melhor caminho para você arrematar o bem. De uma forma geral, só repetindo, a gente vai tratar de forma específica isso em outro vídeo, mas de uma forma geral, se a tua ideia é arrematar o bem para que você possa vendê-lo na sequência, futuramente, em linhas gerais, com ressalva aqui, acaba valendo a pena você arrematar em nome da pessoa física. Se a tua ideia for transformar os imóveis arrematados em locação, talvez seja interessante que você já arremate isso na pessoa jurídica. Mas isso a gente vai tratar no próximo vídeo. Muito bem, mas então a dúvida está em quem não pode arrematar um imóvel em leilão. Sabia que existem essas restrições na lei
que impedem algumas pessoas de participar dos leilões. E é disso que a gente vai tratar aqui. A primeira classe de pessoas que são proibidas de arrematar imóvel de leilão são aquelas que possuem a função de administrar o bem. Essas pessoas, de uma forma geral, são aquelas pessoas que ou possuem ou detêm uma procuração do dono do imóvel, ou são curadores do dono do imóvel. E quando eu falo curador, imaginem que o dono do imóvel que está sendo levado a leilão seja uma pessoa incapaz. Por algum motivo perdeu as capacidades mentais e quando isso acontece, essa pessoa precisa ser interditada e o juiz nomeia um curador para representar essa pessoa. Perceba, ele representa a pessoa. A mesma coisa no caso de procuração. Mesmo uma pessoa apta, se nomeia alguém para ser seu procurador, representá-lo, essa pessoa que recebe a procuração também é impedida de participar do leilão. E o motivo é muito claro e óbvio, porque essas pessoas devem preservar os interesses do curatelado, do incapaz ou daquela pessoa que outorgou a procuração. Então ele não pode se beneficiar de algo que está acontecendo com essas pessoas, trazendo algum tipo ou aumentando, dimensionando algum tipo de prejuízo que pode acarretar para elas. Por conta disso, a nossa legislação proíbe que o procurador, então se você detém uma procuração da pessoa que está perdendo o imóvel, esse imóvel está indo a leilão, você não pode dar lance ou arrematar esse bem. Da mesma forma, se você é curador, representa alguma pessoa incapaz e essa pessoa está perdendo o imóvel e esse imóvel está sendo levado a leilão, você que é curador também não pode dar lance e arrematar esse bem. A segunda classe de pessoas que não podem participar da arrematação de um bem levado a leilão é o próprio leiloeiro e seus prepostos. É claro, o leiloeiro é aquele que promove o leilão do imóvel, tem aí de certa forma algumas informações privilegiadas de forma antecipada e isso pode fazer com que, se a lei permitisse que o leiloeiro arrematasse os bens que ele mesmo estivesse levando a leilão, isso poderia facilitar ou permitir que essa coisa acontecesse, trazendo um prejuízo maior para aquela pessoa que já está perdendo o bem. Então, por esse motivo, leiloeiro e os seus prepostos também não podem dar lance e arrematar imóveis daqueles nos quais ele põe o bem para ser arrematado através do leilão que ele promove, ok? Não há nenhum impedimento que o leiloeiro ou eventuais prepostos do leiloeiro arrematem imóveis de leilão, desde que não seja ele que esteja promovendo o leilão. Nesse sentido, a terceira classe, que também é uma classe que fica proibida de participar, é o servidor público do judiciário, né? A gente já tratou em outros vídeos que há duas formas do imóvel ser levado a leilão. Uma é pela via judicial, através de um processo judicial. A outra é pela via administrativa, extrajudicial, diretamente com o leiloeiro. Agora, eu estou falando que algumas pessoas que não podem participar do leilão ou arrematar o imóvel são aquelas pessoas que participam, servidores públicos que participam diretamente da venda desse bem através de um leilão judicial. Então, é óbvio que a gente está tratando aqui do juiz do caso, de todas as pessoas do ofício aonde tramita o processo judicial que está levando o bem a leilão. Então, esses servidores que possuem uma participação direta no processo que está gerando a perda do bem e que acabou levando este bem a um leilão, esses servidores, eles não podem, de uma forma direta, participar deste leilão ou buscar arrematar este bem. No caso específico do magistrado, essa restrição ela é inclusive um pouco maior. Então, o magistrado ele fica impedido de participar de leilão ou de arrematar um imóvel de leilão do tribunal a qual ele pertence. Então, se um juiz está alocado aqui em São Paulo, no Tribunal de Justiça de São Paulo, ele não pode participar ou arrematar nenhum bem que esteja vinculado ou cujo leilão judicial esteja tramitando por qualquer dos fóruns
ligados ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Isso se dá por conta de uma eventual influência que pode ocorrer aí entre os magistrados quanto a qualquer tipo de interesse ao bem e a uma eventual vantagem, né, que essa pessoa eventualmente teria aí nessa questão. E por fim, essa é uma dúvida que também surge constantemente. Uma outra classe de pessoas que são proibidas de arrematar o bem são os advogados e também as partes envolvidas no processo. Então, se você é advogado da pessoa que está lá perdendo o imóvel, ou até mesmo do credor que esteja executando a dívida e levando este imóvel a leilão, ou se você é qualquer uma das partes envolvida no negócio, você não pode participar do leilão. Você também é uma das pessoas impedidas de participar do certame. Outra dúvida que é muito comum quando a gente pensa em arrematar um imóvel de leilão é: posso arrematar com outra pessoa? Posso arrematar em conjunto? Olha, sim, é possível você arrematar imóvel em leilão com outra pessoa. Você pode arrematar, por exemplo, com duas pessoas jurídicas, ou você pode arrematar um imóvel de leilão entre duas pessoas físicas. E no começo, isso é muito comum e as pessoas acabam buscando outros colegas para poder arrematarem o imóvel junto por algumas questões. Existem algumas estratégias do porquê arrematar um imóvel em conjunto. Em linhas gerais, a gente tem aí uma das primeiras situações é a ausência de capital. Então, se você tem interesse em começar a participar dos leilões de imóvel, pretende aí arrematar um imóvel, mas não tem toda a grana, pense que você pode arrematar esse bem com uma outra pessoa. Duas pessoas, até 3 pessoas poderiam arrematar esse bem e dividindo o custo dessa arrematação. Então, a arrematação em conjunto ela é possível e ela é interessante para quem aí não tem todo o capital. Outra forma que é muito comum das pessoas se reunirem também para arrematar imóvel de leilão é com relação à divisão do trabalho. É certo, turma, que arrematar imóvel de leilão não é simples. A gente já falou disso em alguns outros vídeos. Então, você tem inicialmente a dificuldade para encontrar o imóvel, você tem a parte jurídica que traz uma complexidade de análise, mas depois que você arremata, você precisa muitas vezes reformar o imóvel, seja para alocar, seja para vender. Por fim, você depende da venda desse imóvel para angariar aí, ou buscar o lucro naquilo que você pensou de negócio. Existem diversas etapas e existem pessoas que têm mais facilidade numa área, outras em outra. Então é muito comum que hoje em dia você tenha aí 2 pessoas arrematando um imóvel, uma com a expertise, com conhecimento para analisar a documentação e encontrar o bem, outra com uma facilidade, um conhecimento maior com reforma, acompanhamento de obra. Então, se de repente você une 2 pessoas com conhecimentos diferentes sobre isso, sem dúvida que pode ser uma parceria de sucesso, tá? Agora, imagine que você pode fazer isso na pessoa física. Você fazendo isso na pessoa física, isso traz a necessidade que você saiba arrematar, né? Saber arrematar, que eu digo, é dar o lance, mas na hora da documentação é importante que essa documentação saia em nome dos 2 arrematantes. Ou você pode arrematar através de uma pessoa jurídica, desde que essas 2 pessoas que a gente tratou sejam exatamente os sócios dessa empresa. Então você pode constituir uma empresa para arrematar o imóvel em nome da pessoa jurídica, tendo 2 sócios com expertise ou conhecimentos diferentes para isso. Muito bem, e por fim, é importante destacar aqui também, na hora de você arrematar entre 2 pessoas físicas, você não necessariamente precisa fazer uma divisão dos valores ou da arrematação em 50% para cada um. Se por vezes, né, você vai lá entrar com 70% do capital e a outra parte vai entrar com 30% do capital, então se vocês precisam de 100 mil reais, você vai dar 70, a outra parte vai dar 100, e aqui é só um exemplo para ficar fácil de fazer a conta, nada impede que na carta de arrematação saia que você é detentor de 70% e a outra parte é detentora de 30%. Então você consegue modular o percentual de titularidade de cada um, o quanto cada um vai ficar pertencendo
ao imóvel de acordo com o valor que efetivamente cada um vai colocar no negócio. Mas quais são os riscos de você arrematar um imóvel com outra pessoa, ou através de uma pessoa jurídica onde você tenha sócios? E aqui o risco, acho que muita gente talvez não vislumbre, mas você precisa ter, primeiro, uma confiança significativa na pessoa com quem você pretende arrematar. Toda vez que nós falamos de casamento, sociedade, a gente sempre precisa entender que se o relacionamento não for bom, se não houver confiança nesse tipo de relação e você tiver que desmanchar esse modelo de sociedade, aí é que a gente tem várias, ou vocês podem ter diversas complicações se você acabou arrematando um imóvel em conjunto com outra pessoa. Olha só, os interesses precisam estar muito bem alinhados. Imagine que você arrematou um imóvel onde você quer reformar e vender, e você fez isso com um sócio, que num primeiro momento estava muito bem alinhado com você no que tange esses pontos. Mas em determinado momento desse trajeto do negócio, entre a arrematação e a venda do imóvel, o outro sócio decidiu que para ele a venda não seria mais interessante, que ele pretende então alugar o imóvel. Mas você não, a tua intenção é vender. E aí que entra a questão, se vocês compraram juntos, saiba que para vender você depende da assinatura dos dois. E se um não quiser, dois não vendem, pelo menos sem que haja uma intervenção judicial. Ali, na boa, no acordo, se não houver esse ajuste, você não conseguirá vender o bem. Então, cuidado, existe a possibilidade, falamos de todos os benefícios em adquirir um imóvel em conjunto, o porquê disso, mas tenha muita atenção no que tange aos riscos, né? Então, quando você vai vender o imóvel, você vai depender exclusivamente do outro sócio. Não só isso, entenda que mesmo que o sócio esteja alinhado com você, e é claro que isso se aplica a você também, e na hora da venda, aqui no canal a gente já falou muito sobre isso, que quando você vai vender ou adquirir um imóvel, você precisa analisar toda a documentação de quem está vendendo. Então, isso se aplica para quem trabalha com compra ou arrematação de imóvel em leilão. Na hora de você vender, quem estiver arrematando pode também exigir, depois que você arrematou, melhor assim, esse bem veio para o nome de vocês dois, você arrematou com alguém e vai vender para um terceiro, o terceiro exigirá de vocês todas as certidões negativas que vocês precisam apresentar. Então, se você tem um sócio que possui algum problema, algum débito, alguma ação de execução que impeça a venda, você pode ficar com esse imóvel amarrado. Você pode não conseguir concretizar a venda deste bem por conta de um impedimento documental do teu sócio. Ou até mesmo, se o teu sócio for casado, por exemplo, e ele depende da assinatura do cônjuge para vender o bem, e por algum motivo o casal está em crise e por conta dessa crise ela se nega a vender o bem, você não consegue concluir. Então assim, há pontos que favorecem a compra em conjunto e há pontos que colocam em risco ou podem dificultar bastante a venda desse bem aí que vocês eventualmente tiverem arrematado em leilão. Então presta atenção nesses pontos, observe isso, faça essa análise com cuidado para saber se efetivamente, no teu caso, é mais interessante adquirir com um sócio ou não.